Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao... Pô, como é que começa? Todo começo de ano eu esqueço, né? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Natal é todo dia. É isso, né, Ferreira? Aê. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pô, cara, tinha até esquecido. Todo mês. Olha, eu voltei do carnaval sem saber como é que fazia pra trabalhar. Não lembrava mais. Agora, hoje, estamos começando voltando. Agora. Pois é. Quinta-feira, depois das cinzas, estamos gravando o primeiro programa do ano. Sim, no meio disso aconteceu tanta coisa. Tanta coisa. Reforma de casa, cachorrinhas doentes, Cachorrinhas doentes. Tanto a minha quanto a do Alexandre. A gente viu o Francisco ficar maluco com o carnaval dos Beatles, né? E ficar... Acordou de hora em hora ontem à noite, viu? Pensando, tendo pesadelo, tentando entender o carnaval, E é isso que estamos aqui, hein, Alexandre? Estamos aí, voltamos, firmes e fortes. Quem achou que a gente não ia voltar, enganou-se. Uma conversa não tem fim. Embora o Alexandre um dia queira gravar um programa póstumo, não tem fim esse programa, não tem fim, tem papo sempre. Pois bem, Alexandre, se você chegou aqui pelo tema Natal é todo dia, convido você a voltar uma casa no seu feed de podcasts e escutar o começo de conversa. Lá a gente tem aí o grande amigo do Alexandre, Mestre Eckhart. Quebrando a expectativa dos místicos. Oh, sem dúvidas, né, Alexandre? Um discurso até meio libertador, né? Quando ele fala, olha... Porque é aquela coisa, né? O cara, é uma das referências da vida mística cristã, né? Medieval, sobretudo, depois de Tomás de Aquino. Mas quando o cara bota ali, né? O que precisa ser levado em conta em termos de vida mística e êxtase, aí ele subverte. Pô. Escuta lá pra você entender. Não, eu vou dar um spoiler, porque ele chega a dizer, olha, se você tá tendo aí uma questão de êxtase e tem alguém passando fome, largue esse êxtase de lado e vai matar a fome de quem tá com fome. Pô, meu, um discurso desse, hein, Alexandre? Não quis salvar almas, né? Não quis salvar almas, porque, né? Não, a gente não tá aí pra matar fome, a gente tá pra salvar almas. E como fica Mestre Eckhart, né, Alexandre? E mais ainda, né? Ele vai falar que, olha, êxtase é até bom, tem gente que tem, mas se você viver de êxtase em êxtase, você vai perder muita coisa. Sim. Porque a graça de Deus é muito maior e ela quer ser muito mais cotidiana do que essa graça especial que é dada para alguns de um momento, né? De toque ali, né? Onde a mente, o intelecto humano toca o intelecto divino. Que, Pedro, inclusive, né? O São Tomás de Aquino, nesse seu momento de êxtase, se diz que ele teve durante a vida. A visão beatífica, né? A visão beatífica. Ele falou assim, ó, pega aí Suma Teológica, pega... os meus tratados todos aí, meus comentários de Aristóteles, taca tudo isso no fogo, porque isso tudo é palha diante, né, da visão beatífica. E é nesse contexto que Mestre Eckhart fala, você tá tendo essa visão aí, né, a ponto de tacar fogo em tudo que Tomás de Aquino falou, de tão esplendorosa que ela é, mas se chega alguém pedindo um prato de sopa, da sua sopa... Sim. Vai dar o prato de sopa para quem precisa, que é mais importante do que esse êxtase aí. Cara, aí, agora, hein? E agora, o que a gente faz com isso? Sobretudo, né, Ferreira, eu vejo às vezes, quando eu tô com o Instagram instalado, porque eu tô, né, instala, desinstala, porque eu preciso cuidar da ansiedade, não é? E de vez em quando eu sigo minha zona de interesse tá ali, não é? Cristianismo performático, não é? E o que eu vejo hoje em dia de pastor, pregador, falando, me vê aqui, Deus acabou de me revelar, uma mulher de nome Maria, você vai não sei o que, eu falo, cara, eu queria entender, sinceramente, olha, se Deus faz isso, Deus tá sendo muito parcial, isso aí já não é Deus, a gente já teve essa conversa, né, Alexandre? E olha, essa banalização, né,
do contato com o divino. A gente vai ver hoje aqui. Isso é boa parte da pauta de hoje. Sim. Que essa banalização não vai te ajudar de fato na sua vida espiritual. Porque sim, uma conversa também trata de assuntos espirituais, mas a lá Eckhart, né? Não do jeito que alguns esperam. Sem açúcar, mas com afeto. E sem massagem. Mas com afeto. Aliás, Alexandre, dessas minhas incursões no Instagram, é muito curioso hoje como parte do cristianismo vem adotando de maneira muito visível todo o discurso dos terreiros, cara. Sabe, são bispas e bispos que entram em transe, em êxtases, que não são... E a música, o ritmo, a reação das pessoas na audiência, se a gente pode usar esse termo, né? Não é nada diferente. Eu fico pensando, é uma igreja cristã, mas eu achei que era um terreiro, não é? Ou seja, criticam, mas acabam adotando aí o mesmo jeito, não é? Mostrando que o êxtase também... Uma vez eu ouvi o padre Joãozinho dizer isso, né? Que o êxtase é algo comum em todos os fenômenos religiosos. Né? Todos. E o que poderia ser uma coisa boa, né, Pedro? Esse contato com as tradições afro-brasileiras se torna, na verdade, algo problemático. Porque se fosse assumido de fato, se fosse uma coisa... Olha, também na nossa matriz cultural temos, sim, alguma coisa a aprender com essas tradições religiosas. Poxa vida, seria inclusive mais honesto. Sem dúvida. Mas não é o que acontece. Não, tá longe, passa longe. Enfim, Alexandre, é isso, preâmbulos feitos. Vamos lá falar de Natal é todo dia... Baseado aí no pensamento de Eckhart. Se tem mestre Eckhart, tem Alexandre dando aula, hein, Alexandre? Não, jamais. Trocando ideia com o meu compadre. Meu compadre. Alexandre, aliás, a gente aqui, não é? Tem a pautinha, tudo aqui. A pauta que se resume a 9 frases. É isso. E aqui isso. O Alexandre traz uma provocação do Eckhart já no começo que... olha... Cabe muita discussão, não é? Que a frase é: de que adianta o Natal histórico se o Natal não acontecer em mim? Pô, cara, na hora que o Alexandre mandou e a gente estava aqui na conversa prévia, Natal pra mim e as narrativas de Natal, tanto em Mateus quanto em Lucas, elas são carregadas de drama, não é, Alexandre? Sobretudo em Mateus, há uma fuga, há uma perseguição, há mortes e tudo mais. Quando eu penso em Natal, lógico, há todo um mistério de Deus encarnado, mistério de Deus feito menino e tudo mais, mas há todo uma cena de perseguição, não é? De ódio, de inveja, de não acolhida. Ou seja, o Natal, a cena do Natal é Deus que não encontra morada em lugar nenhum. Né? Exceto uma saga, né? Uma saga de acolhida, né? E aí a minha visão do Eckhart passa por aí, não é? De que adianta o Natal histórico se ele não acontecer em mim? É aquela velha pergunta, não é? Se Jesus batesse na porta, encontraria guarida, encontraria abrigo, né? Vai por aí, né, Alexandre? Sim, e não à toa a gente está trazendo esse tema depois das festas natalinas, essa quebra de expectativa, né? Bem depois, inclusive já entrando aí no tempo quaresmal, porque a gente tem essa mania feia, o católico, de achar que a nossa fé ela é sazonal e que uma coisa não encontra com a outra. Você deixa o Natal lá em dezembro, agora tá na hora de se preocupar com a cinza, com o jejum de carne ou de fofoca. Fofoca a gente nem devia fazer. Devia ser um jejum absoluto, mas enfim. Então, esse tema é exatamente para a gente lembrar que não é sazonal, como o Pedro bem lembra, que as narrativas mateana e lucana, ela
é um drama que tá na vida humana todos os dias. Sim. E Jesus está batendo na nossa porta para entrar na nossa vida todos os dias. Sim. Então, se o Natal não acontecer todos os dias, a gente minimamente tá disperso. Então, Alexandre, e aí você falava aí de não do Natal acontecer todo dia, mas você falava aí da falta de continuidade que às vezes existe, não é? Da coisa caminha por um lado, aí de repente vai para um outro totalmente diferente. E eu tô me lembrando aqui, cara, das músicas do Padre Zezinho. Eu passei ali a festa da Epifania lá em Naviraí, né? Lá no Mato Grosso do Sul. E tocaram São Três Reis que Chegam, lá do Oriente, né? Do Padre Zezinho. Essa música é bonita. E lá pelas tantas, eu lembro de eu dizer para Letícia, olha que pérola teológica, né? Que a música fala, e trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei, que tem poder, tem majestade, que vem do céu, que é de Deus. E aí, perfeito, que vai nascer, que vai morrer e que nos libertará. Porque é uma quebra de expectativa tremenda, né? Essa música no Natal. Ó, esse menino aí, todo bonitinho, exato, branquinho, presenteado e tudo mais, esse menino vai morrer. Ele vai ser crucificado. É o mesmo. Ele vai passar por todas as dores da paixão, vai ressuscitar e vai nos libertar. É o mesmo. Né? A gente sempre pega no pé dessa falta de continuidade e eu penso que isso também é importante, não é? Sim. Situar isso sempre na vida é de extrema importância, né? Como diz o Alexandre, para a gente não viver um cristianismo de sazonalidades. E aí a gente é convidado pela provocação do mestre Eckhart, mas também pelo próprio Jesus, de torná-lo tão presente na nossa vida como se nós estivéssemos fazendo a experiência de Maria. Né? Nós somos convidados a sermos outra Maria. Então, a gente tem que imaginar isso, Pedro. Se o Espírito Santo viesse sobre mim e ele gerasse em mim Jesus, o filho, qual seria o efeito disso, o filho, na nossa vida? Só que é isso, já não é só o filho criancinha, tem que ser o filho já crucificado e ressurrecto, porque a gente não vive só de uma sazonalidade, né? Pra gente o filho é o único, né? Não é um processo histórico. A gente não tá falando aqui de 9 meses na barriga. A gente tá falando de uma vida no coração. Então, Alexandre, você falando aí, não é, de ser outra Maria, e aí de dizer, não é, de vir o Espírito Santo, e aí de repente a gente já não gera mais o menino, mas tem em nós, né, carregamos conosco o crucificado, morto, sepultado, ressurrecto e aquele que está sentado hoje vivo para sempre à direita do Pai, de onde há de vir a sua glória para julgar vivos e mortos, não é? É o que a gente crê. Mas, Alexandre, isso é Eucaristia pura. Isso é comunhão pura. Claro. Porque vamos pensar até do ponto de vista biológico, fisiológico, não é? Jesus, e às vezes eu acho que falta né, trazer de novo esse tipo de reflexão, de que Jesus se faz pão, né, que é comida, cara, que é alimento, ou seja, e alimento é para ser comido, e uma vez comido ele é digerido, e uma vez digerido ele se torna energia para o corpo, não é? Ele é repartido ali, a quebra das moléculas, e cada parte do corpo assume aquilo que deve ser assumido naquele alimento que é ingerido. E lógico, quando se come o pão da Eucaristia, que é o próprio Jesus, a presença real de Jesus, há o aspecto fisiológico, né, de um pão que está sendo ingerido, mas há também um aspecto de comunhão espiritual e que se dá por obra e graça do Espírito Santo. Não é? Por conta da epíclese que vem na missa, enviai o vosso Espírito Santo sobre essas oferendas, ou seja, tornar-se uma outra Maria
pensando bem assim, não é tão difícil. Não é. Não, no ponto de vista de acolher, eu acho que é fácil, não é? Ô Pedro, é lógico, do ponto de vista da nossa fé, pelo tudo aquilo que você acabou de falar aí, é algo lógico e sensato para nossa fé. Sim, perfeito, perfeito. Agora, tornar-se outra Maria em outros níveis, né? Em outros níveis discursivos, vamos assim dizer, já é outra coisa. Porque, por exemplo, todo o papo do anjo com Maria, né? E aí ela fala, como é que isso pode acontecer se eu não convivo com nenhum homem, não é? Ou seja, essa de ter coragem de... Não de colocar Deus contra a parede, mas de perguntar, de querer saber, que não existe no cristianismo de hoje em dia. O cristianismo de hoje em dia é muito subserviente. Não pergunta, baixa a cabeça. Não questiona, obedece. Não, com Deus não se brinca, com Deus não se questiona. Não é? Essa é a primeira coisa. Depois ainda pensando em... Vai, eu tô falando demais, vai, desculpa. Vai lá. Eu queria exatamente ir por aí, Pedro. Porque você percebe que a gente precisa ter uma outra relação com Maria. Essa provocação de que o Natal tem que ser outro dia. E aí a gente já se dista da imagem do presépio. Porque é isso, o presépio é bonito. Ele é catequético, pedagógico. Mas se a gente fica só na boniteza do presépio e não pensa na nossa vida como presépio, né? Se a gente fica na boniteza de Maria, da Nossa Senhora de Lourdes, da Nossa Senhora das Graças, que eu passo a mão no pé e faço o meu pedido e não encaro essa possibilidade de ser outra Maria e não se depara com essa voz do anjo, Pedro, né? Sim. Porque só ouve a voz do anjo quem tem o ouvido atento. E mais, para você ouvir a voz do anjo, você precisa ter a humildade da serva. Então, eu tô querendo trazer a Maria aqui, não como alguém que eu posso me relacionar no sentido de pedir, mas como alguém que pode ser, para mim, uma companheira na caminhada, que eu olho a humildade e sou capaz de transpor montanhas para ajudar quem precisa, né? Porque estou cheio do Espírito Santo e porto o Cristo. Sim, perfeito. E esse é um apelo do Eckhart, tornar-se outra Maria. Sim, é um apelo. Ele subversivamente, né? Porque ele está falando, Pedro, para as mulheres ali da região da Renânia, né? Da Alemanha, mas também da Bélgica. Tá falando para as beguinas, que eram leigas. Ele mas tinha um rolê que com eram as também... Ele tinha rolê com as beguinas? Tinha. Rapaz, ele pregava para as beguinas. Tá aí porque que também não virou santo, né? A gente tem que fazer... Alexandre, a gente precisa fazer um programa sobre as beguinas, cara. Precisamos. Porque é um movimento de contraconduta Foucaultiano muito bom, viu? Sim, e o Eckhart se lasca por causa delas. É mesmo? Ó, é uma fofoquita, né? No cúmulo da contradição. O Eckhart, ele foi treinado para substituir o Tomás de Aquino na Academia de Paris. Certo. Só que aí tem um determinado momento ali, né? Ele tá fazendo os escritos dele em latim. Só que ele é mandado para fazer a pastoral nessa região das beguinas. E ele começa a pregar, seja para essas leigas consagradas, digamos assim, né? Com um pé lá e um pé cá da vida conventual, mas também da vida secular. E para os dominicanos ali do chão de terra batida. E aí, Pedro, ele começa a pregar em alemão, na língua do povo. Olha só. Malandrinho. Então, ele deixa a linguagem acadêmica e começa a pregar na língua do povo. E esses sermãos
Ou sermões. Sermões. Lembra do Santo Agostinho? Sermões. Sermões de Mestre Eckhart são registrados. E aí começa a treta. Porque ele tá falando pro povo, na língua do povo, para essas mulheres. E ele tá falando, tá registrando isso. Então ele tá pensando na língua do povo e não na língua acadêmica. Caramba! Aí, rapaz, é ladeira abaixo, né? Eu não sabia desse movimento dele com as beguinas. Tá explicado, né? E Pedro, isso vai desembocar de um jeito ou de outro na Reforma Protestante, tá? Ah, lógico. Porque... né, isso é um dos fios, um dos tições que vão estar acesos lá debaixo da cinza, que depois vai acender o pensamento de Lutero, de Calvino e tudo mais. As pessoas, aliás, falando em reforma protestante, as pessoas têm a má ideia, né, de que foram só por causa das indulgências, né? Existiam ali N problemas, N questões que foram tratadas antes e que não foram aceitas, mas isso também é conversa para uma conversa, né, Alexandre? Cara, mas pensar nisso, não é, Ferreira? Do Natal atualizado, no sentido de acolhida de Deus e tudo, mas também dentro dessa figura de Natal ser uma outra Maria, agir movida por Jesus, pela ação do Espírito. Mas, cara, se a gente pega a própria cena do Natal, dá pra ser muitos outros personagens, né? Muitos outros personagens. Dá pra você ser pastor. E lembrar que ser pastor era uma profissão meio maldita ali, né? Porque era uma galera que lidava com animais e tudo mais. Animais e tudo mais é péssimo, né? Ou você pode ser como os sábios do Oriente, não é? Que desprendem-se do próprio poder, da própria riqueza. Se você estrangeiros. Longe da sua terra. Sim. E vão lá para o Salvador, né? Então, se você vai falar de um Natal que pode acontecer em mim, lógico, Maria se torna a segunda figura mais importante, porque a figura mais importante é o próprio Jesus, né? Mas dá para pegar todos os personagens. Todos os personagens. Sim. Tem gente até que fala do burrinho do presépio, né? Dá pra... porque diz que o burrinho aquecia, né? E tudo mais. Ou seja, dá romantizado, pra ser... Romantizado, né? Lógico, né, gente? Primeiro porque o presépio é uma criação de São Francisco de Assis, atribuída a São Francisco de Assis, que busca mesmo romantizar uma cena que não é descrita tal e qual está o presépio, né? Aliás, o presépio é uma amálgama, a gente já falou isso tantas outras vezes, né? Da narração lucana com a narração mateana. Mas, de novo, olhar o presépio é um pouco olhar ali para cada figura e dizer, ok, o que dá para eu ser aí? Né? Nessa peça que se desempenha e que se desenrola diante do mundo, que personagem eu posso ser? E não no sentido representativo, de farsa, não. No sentido de inspiração de vida, né? Eu acho que dá para caminhar por aí, né? Olha, Pedro, vamos lá, né? Eu vou aceitar essa provocação, né? Talvez alguns dos nossos ouvintes estão falando, pô, Alexandre, Pedro, vocês estão querendo demais ser outra Maria, né? Já não basta todo o discurso de ser outro Jesus, né? Ser outra Maria... É mais fácil, gente. É mais fácil, mas se tá difícil ainda, né? Se você não se acha tanto, vamos pegar então essa iconografia. Seja o burrinho. Ah, não. Porque iconograficamente, né? Você lembra disso, Pedro? Eu falava que o meu lema sacerdotal ia ser... tinha lá um burrinho. Se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa dele. Por quê, Pedro? Né? Já, se a gente colar aí o São Francisco com o Mestre Eckhart, o que os dois têm em comum? Os dois são das ordens mendicantes. Sim, né? sim. E seja um, seja outro, seja Alberto Magno, seja São Domingos de Gusmão, todos, Pedro, todos esses caras da ordem mendicante da primeira hora, né, Santo Antônio de Pádua, eles têm
em mente a humildade, o despojamento. Sim. Então, o burrinho é, sim, um ícone disso que a gente está querendo falar. É um locus teológico. Locus teológico, o Natal é todo dia, cabe exatamente se você se pensa que você é o burrinho que tá carregando Maria com Jesus no ventre, mas também o burrinho lá que vai entrar na Jerusalém no domingo de Ramos. Sim, sim, sim. É o mesmo burrinho, é o mesmo ícone. Sim, sim. E a gente tá falando exatamente que para esse Natal acontecer todo dia, sim, talvez o primeiro passo, né, na metodologia é ser o burrinho, é ser esse humilde dos humildes, esse que é capaz de, eu sou só alguém que carrega alguém importante. Exato. Sem pretensão, sabe? Perfeito. Você falando aqui, Alexandre, é que a gente vai ouvir uma musiquinha agora, bonitinha, né? Uma música bacana que o Alexandre colocou, mas eu recomendo você, querido ouvinte, a procurar a Apologia ao Jumento de Luiz Gonzaga. É uma música fabulosa, que fala até isso, né? Que o jumentinho tem uma cruz nas costas porque o Nosso Senhor fez um pipizinho ali quando tava de fuga pro Egito, né? e que o jumento é nosso irmão e é, de fato, esse sinal de servidão. Né? Lógico, jumento e burro nem são a mesma coisa, mas são tudo parente no fim das contas, não é? Disso, né? Do estar a serviço, do se colocar a serviço. A gente vai ouvir uma musiquinha, mas antes, Alexandre, eu não posso esquecer, registrar aqui. Eu quero que você também mande um abraço para o Silvano, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Eu encontrei o Silvano na missa lá na minha paróquia, ele estava de férias aqui em São Paulo com a sua esposa, os filhos, né, as filhas, e ele me encontrou, a gente ficou batendo um papo ali, ele mandou um abraço para você, eu anotei aqui, não posso esquecer, Silvano, um abraço e como eu te disse naquele dia, não perca seu tempo ouvindo esse programa, tem coisa melhor na vida para se fazer, né, Alexandre? Silvano, é conterrâneo de Roberto Carlos. E de outras pessoas importantes também, do Cachoeiro de Itapemirim. Tem um baita bispo lá agora, né? Um baita bispo, Dom mesmo. Fernando. Eu não lembro quem é o bispo de lá, não. Era aquele que foi pra Pemba lá. Bom, hein? Missionário do bom, hein? Do Moçambique, olha, que beleza. Ele é brasileiro e foi pra lá, agora voltou pra cá. Fera, viu? Fera. Da hora, top. Silvano, é isso, né? Obrigado por nos ouvir até aqui. E todos os demais ouvintes. Vamos ouvir a musiquinha que se chama 25 de Março. Olha aí. E é uma brincadeira aí com a rua aqui do centro de São Paulo, que o Trump tá de olho, viu? Tá de olho. Vai taxar. E com a data da... qual que é a festa mesmo, Pedro? A Anunciação, né? Anunciação. A Anunciação de Nossa Senhora, vamos ouvir. Aliás, Alexandre, antes de ouvir, na rua 25 de Março ali tem uma igreja ortodoxa da Anunciação. Só deixar registrado aqui. Mesmo. Vamos ouvir. Tá registrado. Na rua de corpos e pressas, onde o tempo é moeda e ter espaço é sorte, ser feliz é promessa. Onde todos se encontram ao buscar causas perdidas. Rio de gente que tenta, no grito, ganhar a vida. No varejo da alma, são sonhos, débito no estoque. Porque aquilo que é necessário sempre é um enfoque. Mas como saber o valor de fato com um brilho falso do que é barato? Vim apenas olhar, me perder na multidão de iguais. Talvez comprar algo que não seja nada demais. Mas tem sempre o medo do empurrão que esmaga a pressão e a sombra do rapa. Varrendo quem não tem permissão, ninguém escapa. Os desautorizados de participar de um lado, barrados da festa democrática do vender e comprar. No meio do caos, onde o consumo é prece, algo cala na calha enquanto o mundo ferve. No meio do
do caos, um chamado não se ouve, mas se sente um empurrão diferente. A razão do corre, a razão da história. O que dá liga que cola é o que se leva na bolsa, mas ou na sacola. No caos, no centro, ser humano de dentro. E o coração e o ventre, tri no coração e no ventre. Ele está no meio de nós, diante do risco maligno que causa vertigem. Primeiro algo tem que nascer no peito, tornar-se fértil. Tipo o encontro do anjo com a virgem. O mesmo espírito que pairava sobre as águas do início do tempo, agora paira num igual movimento sobre o rio de gente sua criativamente. Ele não escolhe o tempo de fachada bonita, mas o cansaço do dia, paira sobre quem trabalha no asfalto quente se apruma. Paira quando fazemos o lanche na rua, sem vergonha nenhuma. Paira quando apertamos para que não suma, forte a mão da criança. O amor é o único luxo que o capital não alcança. Na luta diária corremos o risco de ser aconchego do eterno no bem que se produz. Todo dia o sol ouve cinza em cada talento, como Gabrielo, sim, de quem aceita o peso da luz. Para que o que está acima se torne o que está dentro. Ele está no meio de nós. No aperto de uma rua de comércio popular, eu vejo a vida pulsar. O verbo aqui perto vindo conosco morar. Entre o coração e o ventre, entre no coração e no ventre. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Vem no coração, vem no coração e o ventre. Ele está no meio de nós. E nesse episódio, nós estamos falando sobre o Natal, que precisa ser todo dia. E a gente vai continuar aí, né, nesse método para que isso aconteça, certo? Certo. A gente não pode perder de vista que para que o Natal seja todo dia, a gente, Pedro, precisa se desligar do mundo exterior e fazer um mergulho no nosso interior. Isso também o meu amigo Eckhart também nos convida, né? Assim, nos provoca, nos incita a fazer. Ou seja, enfrentar o barulho, não é? Enfrentar as dificuldades, ter um pouco de conseguir centrar-se. E aí, Alexandre, lógico, vou aqui passar para um outro lado, né? Também tá sempre a questão de partilha de vida. Esses dias na terapia me falaram do mindfulness. Já ouviu falar do mindfulness, né? Olha, Claro. você tenta focar no pensamento de agora, tenta segurar a cabeça para ela não ir longe, e tal e coisa e lousa. Isso é um esforço ferrado, né? Você tem que fazer um esforço Total. filha da mãe, assim, pra não se perder. E você se perde, é normal e tudo. Mas é uma viagem pro interior de si mesmo, né? Do ponto de vista até de espiritualidade, é você conseguir enfrentar todo o barulho que tua cabeça... né? No caso a minha cabeça de cidadão aqui de São Paulo, Nossa! que fica, né, fervilhando um desespero todo, enfrentar tudo isso para que você consiga chegar em você mesmo, né?
domar o seu pensamento, domar a sua cabeça, estar consigo mesmo, não é? Com o seu pensamento original, não sendo refém de outros pensamentos. Eu acho que tem um quê de ascese aí, né? No Mindfulness, né? Total. A gente tá falando do Mindfulness, mas podia estar falando dos exercícios espirituais já propostos por Santo Agostinho. Ah, sim. Porque esse lance da interioridade começa lá no Tarde Te Amei. Uhum. Procurei no mar, procurei na natureza e te encontrei aonde? Em mim, quando parei, né, para ouvir, quando parei para silenciar, né, eu pude estar contigo. E é essa a premissa, Pedro, né? Se a gente é cristão, se a gente acredita que Jesus está conosco, quando você conseguir cessar o barulho externo, quando você conseguir cessar as vozes, né, da ansiedade, da ânsia pelo futuro, dos medos do passado, quem é que a gente vai ouvir? É Deus. Sim, né? sim. É o próprio Cristo em nós. E aí, a gente tem que entender, né, esse chamado dos mendicantes, a pobreza como esvaziamento, que é aquilo que o Mindfulness pede pra gente hoje. Sim. Então, qual que é o último limite da pobreza que a gente pode alcançar? Porque a gente pode se livrar dos bens materiais, a gente pode perder afetos, mas a última coisa que a gente vai perder de nós mesmos, e que é o mais difícil de a gente largar, é o nosso ego. Uhum. Né? Porque do ponto de vista humano, a gente fica se agarrando à nossa autoimagem, e é essa a maior riqueza, né, ou o maior problema da riqueza, né? Não são os bens materiais propriamente dito, mas essa autoimagem que às vezes, pra gente sustentar, a gente precisa ostentar. Então, a gente quer ter um carro da hora, a gente quer ter um tênis da hora, e a gente quer ser reconhecido nas redes sociais, e no trabalho que a gente exerce, o chefe tem que aplaudir. No nosso caso, né, Pedro? Os alunos têm que dizer: poxa, que aulão que você deu hoje. Porque a gente tá cheio, a gente tá repleto de nós mesmos. Sim. Então, o maior desafio e a etapa final aí para você dizer: sou pobre, né? Pobre a ponto de ter somente Deus. É esse jogar o ego na lata do lixo e falar: é isso, eu tô aqui entre o jumentinho, o pó da terra, aquela menina pobre, periférica, que sabia silenciar a ponto de ouvir um anjo, né? Eu tô nesse campo aqui, ó, né? E não naqueles outros do palácio, dos príncipes, dos reis, dos SpaceX foguetes que dão ré. Você viu que a China agora tem foguete que dá ré, mano? Não tô sabendo. Procura aí, foguete chinês da ré. Vou procurar depois, senão eu me desconcentro aqui, o Mindfulness. Mas, rapaz, mas eu tô nessa. O que vai fazer diferença da minha vida no presente agora? Um foguete que dá ré. Nada, entendeu? Nada. Aí eu nada, vou procurar depois ali, quando estiver no metrô, qualquer coisa que o valha, se não estiver lendo. Mas ainda sobre a pobreza, Alexandre, isso me chama a atenção. Eu lembro muito de uma aula do Renaud Blanc, que é professor de escatologia, né? Foi professor de escatologia. E ele falava da condição da pobreza para se entrar no reino de Deus, né? Ele falava: olha, é necessário que sejamos pobres para entrar no reino de Deus. E em qual sentido ele exemplificava, né? Ele dizia: olha, primeiro de tudo, pobre no sentido da dependência única de Deus, né? Só Deus pode salvar, você não pode se salvar por si mesmo, então reconheça sua pobreza, sua incapacidade, e que isso só pode acontecer por causa de Deus, não é? No sentido de dependência daquele que detém a única e verdadeira riqueza, não é?
Mas ele também falava de pobreza no sentido de peso, né? Na verdade, a riqueza como peso, né? Ele dizia, olha, você vai chegar ali, imagine que o céu tem uma porta, né? E tendo uma porta tem um porteiro, e o porteiro tem a ordem expressa de que para que você entre no céu, você seja pobre. Então você não pode entrar com nada, tem que entrar até nu, né? Você não pode entrar com nada, para entrar você tem que entrar sem nada. E aí ele falava das grandes perguntas, né? Do que você é capaz de verdade de se livrar na porta do céu para conseguir entrar? E aí ele falava, aí é que vai vir o sofrimento, né? Porque a gente tem um monte de coisa que a gente não consegue abrir mão. Não consegue. Diferente, e aí, né? Pensando no ato da encarnação de Jesus, e a gente tinha um professor Donizete que falava muito disso, né? Da kenosis, né? Desse ato kenótico de esvaziamento. Já Deus faz isso de boa, né? Olha, eu sou o Deus, criador do universo, criador do céu e da terra, mas por amor aqui eu vou virar um moleque que precisa usar fralda, dependo do mamar da minha mãe, vou ficar aí... Pô, eu vejo pelo Francisco, né, meu? Tem 9 meses ali, se você não dá comida ele não come, se você não pega no colo ali, ele não se sente amado, ou seja, olha o tamanho da pobreza e do esvaziamento que Deus faz por amor, né? Ô Pedro... Vai. Cara, eu acabei de pensar aqui. Você já pensou se pra gente entrar no céu, a gente precisar fazer o mesmo trajeto que Jesus fez pra entrar nesse mundo, né? Então, você imagina o Deus Todo-Poderoso que se esvazia completamente pra caber no ventre daquela menina lá de Nazaré. E pra gente poder entrar no ventre da vida eterna, a gente vai precisar se esvaziar da exata mesmíssima maneira, né? Porque a gente, caixão, já se diz, não tem gaveta, então o ouro que você tem não vai caber no caixão, né? O seu corpo também, né? Ainda que a gente acredite na ressurreição da carne, a salvação, ela vai precisar desse despojamento do corpo, certo? E muito mais nesse processo de tantas outras coisas que a gente tem que ir largando. Rapaz, esse pensamento é bonito, hein? É bonito. Tô falando pra você. Tem beleza aí. A galera fala mal do Blank, hein, Ferreira? Mas tá aí, Poxa. ó. Coisa linda de Deus. Nunca cochilei na aula do Blank. Nunca cochilei. O Blank... Esses dias eu falava pros meus... Eu dei uma primeira aula e a aluna... Professor, adorei sua aula. Eu falei, é só a primeira, filha. Depois piora. O Blank era um baita escritor. Um cara gente boníssima. Era. Dava uma primeira aula... né? Tá vivo ainda, né? Dava uma primeira aula de arrebentar, mas as outras, cara... ele mantinha um ritmo ali meio difícil, tinha a questão do idioma também, né? Mas uma coisa eu posso dizer, o Blank era apaixonado, né? Até falando, né? Apaixonado pela igreja, pela teologia, pela escatologia. Eu vi muito pseudo-conservador aí, conservador tá na moda agora, depois do carnaval, né? Falar mal do Blank, né? Mas eu dizia que o Blank era um cara que tinha mais fé e amor pela igreja do que muita gente aí de ministério ordenado. Era bonito de ver, né? Verdade. Né, Ferreira? Eu acho. Ferreira, vamos... Vai lá. Vamos. Eu queria passar... frente. Então, queria passar pra frente, né? A questão da união divina, né, Ferreira? Vai lá. Sim. Indo pros finalmente já, né? Então, a gente tem que ter em mente que o céu, ou ele começa agora, né? Ou a gente experimenta o céu já, now, né? Right now. Right now. Ou a gente vai ficar numa projeção de céu, Pedro, né? Então, essa é a provocação máxima aqui, né, desse episódio. Natal é todo dia. Ou Jesus nasce agora e com ele, em nós, essa perspectiva de céu, ou a gente não vai passar por quaresma coisa nenhuma, a gente não vai encontrar ressurreição nem de Jesus Cristo e muito menos a nossa, né? Então,
a gente tem que parar de pensar que é uma coisa para amanhã. O céu não é uma coisa para amanhã, o céu é uma coisa para agora, é um estado de consciência, um estado de vida, né? É uma felicidade imensa de saber que Deus está aqui, né? Não está só aqui, porque a gente está no meio da criação dele, externamente, mas Deus está aqui dentro de mim, dentro de você, Pedro, dentro de cada um que ouve essas ondas sonoras aqui que reverberam com as nossas vozes através de um aparelho eletrônico. Então, o mestre Eckhart tem um conceito fundamental na sua teologia mística, que é o nascimento de Deus no fundo da alma. Ou seja, a nossa alma tá prontinha, a cama já tá forrada, já tá tudo assim no esquema. Só basta a gente tirar aí os excessos, né? Esvaziar o quarto, achar a fechadura da porta e se deparar que Cristo já tá nos esperando, né? E com ele o Pai e o Espírito Santo dentro de nós. E isso tem que ser uma coisa, não um êxtase místico. Tem que ser algo tão patente, tão basilar, que você deveria acordar de manhã e lidar com isso, né? O seu graças a Deus, tô vivo, deveria ser olha, o sopro divino ainda tá aqui, ó. Me animando, né? Me levando a começar mais um dia de novo, né? Então, o nascimento de Deus no fundo da alma é essa perspectiva, Pedro, de que se a gente encontrou Deus em nós, todo o mais vai discorrer disso. Sim. Né? Então, faz sentido, Pedro? Faz. Você falando aqui, eu lembrei da obra lá, O Céu Começa em Você, como era o nome do cara lá? Que era muito famoso, Anselm Green, né? Anselm Green, né? Ora, se Deus nasce do fundo da alma, significa que o céu também começa na gente, não é? A realidade divina se faz presente na gente. E é bonito você pensar, não é? Nessa possibilidade de cada vez que se acorda é um novo Natal. A Maria Montessori fala, às vezes o Francisco acorda aqui, Alexandre, 5h30 da manhã. Cheio de energia, feliz, né? Bate na mãe, bate em mim, porque por enquanto, por causa das obras, a gente tá dormindo tudo na mesma cama, né? Aí ele bate na mamãe, bate em mim, vai para um lado, vai pro outro, fala, conversa, e a gente, queria dormir mais um pouco, mas a Maria Montessori fala, não, você tem que deixar, é a vida chamando para ser vivida, né? Não deixa isso, não deixa, não sufoque. A criança não entende outra coisa senão de viver, né? Deixe-a viver. E aí a gente fica meio com sono enrolando ali, brinca um, brinca outro, e me vem aí essa leitura da Maria Montessori, é belíssimo, é um trecho belíssimo de chorar até, e pensar disso nessa relação divina, né, do Natal que acontece. Cada vez se acorda, cada vez se desperta, é a vida chamando para ser vivida, mais um encontro com Deus, mais uma possibilidade de experimentar as coisas do reino, né? Enfim. E quanto aprendizado tem em observar uma criança, né, Pedro? Sim. E todos esses ensinamentos natalinos, tá aí, tá em Francisco, que acorda, que chora. Não, chorar ele não chora, ele fica rindo e batendo na gente pra gente acordar. Mas eventualmente uma hora do dia ele chora. Final do dia, teu afilhado no final do dia, ele é que nem eu no começo da noite, ele não tem energia mais nenhuma. Fica irritado. Fica muito. Mas muito, quando a criança tá dormindo também, e nisso tudo a gente vê exatamente, a gente faz essa experiência, né, Pedro? Sim. Do Cristo, né? E essa correspondência entre o Cristo ou, né, a força vital e divina que habita o outro, que corresponde, que reverbera na força divina que acontece na gente. E,
Cara, é isso, né? É mais uma vez esse chamado a aproveitar cada momento, né? Não só com a criança, porque é um deleite, mas com cada pessoa que vai passando no nosso dia. Sim. Então, Pedro, é uma perspectiva muito bonita você pensar que você é portador do Cristo, que você, né, tá carregando ele e gestando esse Cristo no seu coração, mas também a pessoa que você está acompanhando no mesmo dia e você fala, puxa vida, essa pessoa aqui é também uma portadora do Cristo, essa pessoa é uma outra Maria aqui na minha vida, é um outro Cristo. É um olhar que muda, que não é um olhar de ódio, que dispersa qualquer sentimento de ódio que a gente deveria ter pelas pessoas. E é exatamente nessa perspectiva que você vai poder olhar também para uma pessoa em situação de rua ou num estado de necessidade e ver o Cristo, né? Porque você não vai ver o Cristo só em quem está numa situação de necessidade. Você vai ver também na pessoa que você encontra no ponto de ônibus, né? Porque seria uma esquizofrenia muito grande se Jesus nos pedisse me enxergue nesse que ninguém consegue enxergar, que está desmazelado, detonado, né? Até difícil de estar perto porque está cheirando mal e não ver no outro que tá também com seus dramas, mas tentando fazer o melhor da sua vida. Sim. Então, esse chamado do Natal todo dia, que é um chamado do próprio Cristo para nós, né? Que é um chamado também para que a gente renasça todo dia. Sim. A gente não precisa virar criança de novo, mas a gente precisa no sentido biológico, mas no sentido espiritual. Precisa. Nascer de novo, né? Parte dessa perspectiva de que alguma coisa dentro de nós tem que mudar, né? E muda não é de fora para dentro, né? Mas o contrário, de dentro para fora. E essa provocação do Mestre Eckhart, ela é muito importante, né? Deus está em casa. Nós é que nos distraímos com as coisas de fora, né? Nós é que saímos. Filho pródigo. Então, Filho pródigo, né, Ferreira? Filho pródigo. Se você já encontrou com um Deus e você já tem um ponto de onde sair, você sai de um outro jeito, né? E por que a gente é tão triste às vezes? Porque as coisas tão empatam tanto a nossa vida e a gente deixa as coisas empatarem a nossa vida porque a gente saiu de casa, né? É o filho pródigo e esqueceu quem é que tá de braços abertos nos esperando, né? Sempre, né? E se fica longe é por culpa nossa, não por culpa divina. Deus não tem culpa. Alexandre, acho que deu pra começar legal, hein, cara? Deu? Eu acho que deu pra começar legal. A gente, olha, alto nível, hein? Será que a gente consegue manter esse alto nível com cansaços acho e tudo? Não. Acho que não também. Vamos ver já o próximo. No próximo a gente já vai falar do quê? Do trailer do He-Man. Não, mentira. A gente continua. Olha aí. Como é que fala? Como diriam os caras do Corporação Cast, a gente encontra teologia em tudo, né? Exato. É uns vagabundos, né? Aqueles caras. Não faz mais nada, né? Olha, que vergonha. Enfim, olha aí, o Alexandre falando pra olhar com amor, respeito, a gente chamando os caras de vagabundo. Mas são gente boa. Sabe que é com carinho. Com carinho. Que é só no amor. Alexandre, a gente volta então na semana que vem. Força e coragem, não desanimem, um beijo. Ô Pedro, antes de terminar... Lógico. Você falou do Mindfulness, eu vou indicar um livro que me fez... entender um pouquinho sobre o tema, experimentá-lo, que é Como Domar um Elefante. Da Jan Josen Bays. Acho que é assim que fala o nome. De Mindfulness? Mindfulness? De Mindfulness. E, Pedro, eu já pensei em... É porque aí é plágio, né? Mas eu acho que cabe, né? Quem ler o livro vai me dizer se cabe ou não. Em vez de Como Domar um Elefante...
fazer uma versão cristã, né? Porque essa é parte da literatura budista, chamado Como Passar um Camelo num Buraco de uma Agulha. Mas aí, você que ler o livro, você deixa nos comentários, seja no Spotify, seja no YouTube, ou no nosso site umaconversa.com.br e me diga se faz sentido ou não. Mas, rapaz, Mindfulness tem no Relato do Peregrino Russo. Mindfulness, Claro. é Ave Maria que você reza, o terço é Mindfulness. Enfim, eu já dei um beijo, Alexandre. Um abraço e um aperto de mão. Voltamos. Voltamos, segura, até mais. Ele não escolhe o tempo de fachada bonita, mas o cansaço do dia, paira sobre quem trabalha no asfalto quente se apruma. Paira quando fazemos o lanche na rua, sem vergonha nenhuma. Paira quando apertamos para que não suma, forte a mão da criança. O amor é o único luxo que o capital não alcança. Na luta diária corremos o risco de ser aconchego do eterno no bem que se produz. Todo dia o sol ouve cinza em cada talento, como Gabrielo, sim, de quem aceita o peso da luz. Para que o que está acima se torne o que está dentro. Ele está no meio de nós. No aperto de uma rua de comércio popular, eu vejo a vida pulsar. O verbo aqui perto vindo conosco morar. Entre o coração e o ventre, entre no coração e no ventre. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Vem no coração, vem no coração e o ventre. Ele está no meio de nós.